Não fica assistindo o Big Brother, por favor. Você fica assistindo aquela porcaria até tarde da noite? Esse demônio não para, esse demônio só me tenta. Que inferno, Nossa Senhora, volta logo e esmaga a cabeça do demônio que eu não aguento. Como vencer as tentações? Bom, nós somos tentados, como você viu, Jesus foi tentado no deserto e foi tentado assim de forma terrível. O demônio tentou Jesus das formas possíveis e imagináveis, tudo que ele pôde, ele ofereceu ao Senhor. E o Senhor resistiu, e o Senhor não caiu na conversa do demônio. Não, o Senhor não se prostrou em idolatria ao demônio, ao contrário do que fizeram o Papa falso, cardeais e bispos, diante da Pachamama, religiosos e religiosas falsos, que naquele fatídico dia 4 de outubro se ajoelharam, se prostraram diante de uma deusa pagã. E a nossa Bíblia ensina que todos os deuses dos pagãos são demônios. Essa é a nossa fé, é a Bíblia que está falando, não eu. E aí então você sabe, por experiência própria, que nós todos somos tentados. Se você não é tentado, meu irmão, minha irmã, comece a se preocupar. O demônio só não tenta aqueles que estão no caminho dele. Esses o demônio não tenta, porque já estão perdidos na estrada larga da perdição, que no fim dá no inferno. Então ele vai tentar por quê? Já tentou, a pessoa já caiu, e ele não precisa mais tentar ninguém, já são dele. Mas se você entra na estrada estreita, na direção de Jesus, realmente pode esperar que o demônio vai te tentar. E vai tentar de todas as formas que ele puder, inclusive usando todas as suas fraquezas contra você mesmo. Saiba que sempre foi assim, tentou santos e santas, tentou Jesus, não será diferente conosco. A melhor forma de você saber se está no caminho de Jesus, então, é assim: eu estou sendo tentado, porque muita gente fica aborrecida, esse demônio não para, esse demônio só me tenta, que inferno, Nossa Senhora, volta logo e esmaga a cabeça do demônio que eu não aguento, né? A gente fica irritado com o demônio, mas é um bom sinal, na verdade. É um sinal que você está no caminho de Deus. E como é que a gente vence as tentações do demônio? Como é que nós fazemos isso? Vários santos e santas, nesses 2000 anos da igreja, fizeram várias coisas e deixaram pistas para nós de como vencer o demônio. Por exemplo, primeira pista, né? Água benta. Você simplesmente asperge a tua casa inteira, e se asperge a tua família, aqueles que aceitarem também, com água benta, todos os cantos da casa. Você começa rezando um Pai Nosso, uma Ave Maria, um Glória ao Pai. Depois, aqueles que estiverem com você e você também, ficam em oração, rezando a Ave Maria direto, várias Ave Marias, enquanto você sai pela casa. Asperge primeiro a água benta nos membros, pede para alguém também, asperge numa pessoa, pede para ela aspergir em você. Se não tiver ninguém, você mesmo se asperge com a graça de Deus. E você sai então aspergindo a casa toda. Quando terminar, quando você voltar para o ponto inicial, cada canto, né? Cada canto, janela, porta. Quando você terminar, fazendo o sinal da cruz, tá? Jogando assim, fazendo o sinal da cruz com a água benta. E rezando a Ave Maria. Quando você terminar, você retorna ao ponto de início, reza mais uma Ave Maria, uma Glória ao Pai, sinal da cruz, terminou. Aí a aspersão da água benta no seu lugar de trabalho, lugar que você vive, também na sua casa, enfim, nos lugares que você pode aspergir a água benta. E isso espanta o demônio. Santa Teresa d'Ávila, ela tinha o dom da visão, ela via o demônio. Então ela assim passou a aspergir ali o convento, né, o mosteiro, com água benta, e realmente os demônios desapareciam. Isso nos ensina Santa Teresa d'Ávila. Outra coisa que funciona bem também: ofereça seus sofrimentos a Jesus pela conversão dos pecadores e pelas almas do purgatório. Está sofrendo aquela tentação, o demônio está tentando as pessoas contra você. Quantas vezes o demônio se utiliza, parentes, amigos, gente da internet, gente do teu serviço, para tentar você, para te aborrecer. O demônio vai lá, alfineta a pessoa já vem para cima de você, você nem falou nada, já começa aquela briga, aquela discussão. Às vezes você não pode discutir, senão você vai ser mandado embora, tem que ficar ali em oração, segurar firme, e você sofre. Sofre porque é humano sofrer, é natural do ser humano numa situação dessa a gente sofrer. Então faça assim: ofereça seus sofrimentos a Nossa Senhora
Fala assim: Nossa Senhora, ofereça esse meu sofrimento, essa minha doença, o que quer que seja. Essa provação que eu estou passando, essa tentação, eu ofereço à Senhora para levar as mãos de Jesus justamente pela conversão dos pecadores e pelas almas do purgatório. Funciona. Porque aí todo sofrimento seu é contra o demônio. Ele quer tentar você para fazer você pecar. Ele quer tentar você para tirar você da fé. No fim é isso. Ele quer perder a sua alma, levar você para o inferno no final. E você simplesmente pega o seu sofrimento e oferece a Jesus pela conversão dos pecadores, pelas almas do purgatório. Ou seja, vai ter gente se convertendo por causa do seu sofrimento, porque você ofereceu ao Senhor. Vai ter alma saindo do purgatório, parando de sofrer, porque você está oferecendo o sofrimento a Jesus. E aí o que o demônio pensa? Ei, que malandro sou eu, né? Eu simplesmente estou tentando a pessoa para perder a alma dela e ela está ajudando a salvar outras. Aí cessa a tentação. Porque simplesmente ele está agindo contra você e está perdendo. Você está jogando justamente toda essa tentação contra ele próprio. Outra dica é perdoar seus inimigos e rezar por eles. Lembre-se daqueles inimigos que você tem. Lembra de um só, como você odeia, né? Aquele cara, aquela mulher que fez tanta coisa contra você, que vai acabar com você, destruir você moralmente, às vezes até fisicamente, destruir seu emprego. Nossa, infernizou sua vida, você pode não conviver mais com essa pessoa, mas a mágoa fica no coração. E a mágoa é uma coisa que assim, na hora, tudo bem, a gente fica magoado, mas guardar a mágoa, ter ressentimento. Sente uma vez a ofensa, depois ressente. Sente de novo, sente de novo, sente de novo e sente de novo. Sem fim, né? É um negócio sem fim. Isso daí não é de Deus, isso aí é do inimigo. Isso aí é do diabo. Ele fica fazendo isso para que você lembre daquela pessoa em alguma situação e você já, porque não morre aquele indivíduo, e não vou nem falar um monte de coisa que a gente já pensa, aquela pessoa devia estar no inferno. Não vamos nem por aí, porque senão a gente vai ficar se estendendo aqui. Mas você sabe que vem aquele ódio na gente, aquele rancor, muitas vezes aquela mágoa profunda, zé do dia da gente. Estava num dia bom, estava num dia bonito, ensolarado, florido, né? E de repente, simplesmente, dia nublado, escuro, chove, raios na sua cabeça e por aí vai. E aí, então, o que é que você faz? Você perdoa os seus inimigos. Quando isso acontecer, eu sei que é difícil perdoar os inimigos, mas essa experiência própria que eu estou repartindo com você, inspirado pelo Senhor, Espírito Santo inspirando. Você reza, perdoa os seus inimigos. Reza assim. Fala: Senhor, eu perdoo essa pessoa. Eu peço ao Senhor que não faça nada contra ela. Por mim, o Senhor não precisa fazer justiça. Se é pelo mal que ela fez por mim, não precisa fazer justiça em meu nome. Eu liberto essa pessoa disso, por mim não precisa. E se por algum motivo, por alguma coisa, em algum momento do nosso relacionamento, da nossa vida, essa pessoa fez alguma coisa de bom para mim, mesmo que tenha sido um copo d'água que me deu, qualquer coisa de bom que ela tenha feito por mim, Senhor, leve em consideração para a salvação dela. Ave Maria, Pai Nosso, amém. Acaba. Acaba! Nunca mais o demônio traz isso para você de volta. Nunca mais, olha, você faz isso umas 2, 3 vezes e vai fazendo isso com cada um dos inimigos que o demônio põe na tua frente, que faz você lembrar. Acaba o seu ressentimento, acaba a sua mágoa, acabou. Pela graça de Deus, nosso Senhor, você consegue perdoar essa pessoa. E a gente, quando reza aqui no Encontro com Jesus, a gente também reza assim, por toda a intenção, né? Por todas as pessoas que eu sou obrigado a rezar, que somos obrigados a rezar. Eu já fui questionado uma vez no chat, né? A pessoa depois estava assistindo a reprise e colocou essa pergunta. Como assim, né? Esse questionamento. Como assim nós somos obrigados a perdoar, né? A rezar por essas pessoas? Quem que nós somos obrigados a rezar? Justamente pelos nossos inimigos. Nós somos obrigados a rezar por aqueles que nós não lembramos mais, que nós convivemos, por amigos e por inimigos, por parentes, sejam eles próximos de nós ou não. Nós somos obrigados a rezar pela igreja, nós somos obrigados a rezar pelos outros fiéis que estão aí perdidos no pecado. É obrigação nossa. Então, por isso, a gente tem, justamente nas orações da Assembleia, essa intenção por todos aqueles que nós somos obrigados a rezar, e isso ensina a Santa Mãe Igreja de 2000 anos, tá? Não inventei nada, tudo que está aqui é a Igreja de 2000 anos, tá bom? Então, perdoe seus inimigos e reze por eles desse jeito. Faça essa pequena prece, perdoando, pedindo a Deus a graça de perdoar, liberando a pessoa de qualquer justiça que Deus por você não precisa, porque às vezes a gente pede.
Senhor, faz justiça, Senhor, contra o meu inimigo. Perdoa, libera a pessoa disso e ainda reza por ela, pede que Deus abençoe por qualquer coisa boa que ela tenha feita por você. Mesmo que seja por obrigação, por interesse, não importa. Você vai ver que rapidinho some essa tentação. Outra, fugir das ocasiões de tentação. Gente, é preciso ter muito cuidado com isso. Tem gente aí que abre a internet e começa a ver aqueles sites terríveis, até site de notícia. Eu já ando fugindo aí de site de notícia que começa a aparecer aquelas fotos horrorosas, né? Aquelas pessoas, aqueles comerciais, aquelas mulheres. A gente foge disso, né? Então fuja da ocasião de pecado. Se uma pessoa te leva a pecar, fuja dela. Pare de... São Felipe Neri, ele dizia assim, ensinava que quando você vê uma ocasião de pecado perto de você, saia correndo. Era isso que ele fazia, saia correndo. Falou, não vou pecar contra Deus, e saia correndo. E é justamente o que nós precisamos fazer, sair correndo. E se você não pode sair correndo, está no serviço, viu a ocasião de pecado, vira o rosto. Começa a rezar Ave Maria e Pai Nosso, pedir ao teu anjo da guarda que te ajude. São formas de você não cair nos mesmos pecados, né? Sempre aquele pecadinho que está sempre sendo feito, ou aquele pecadão, é uma forma de você fugir dele. O exorcismo do Padre Pio, o pequeno exorcismo do Padre Pio. É assim, uma vez o diabo foi confessar, disfarçado de uma pessoa de terno, muito bem arrumada, muito bem educada, mas na verdade ele não foi confessar com o Padre Pio. Ele foi justificar todos os pecados como se não fossem pecado. Ele falava, eu fiz tal coisa, mas isso não é pecado. Você pensar bem, tem isso para levar em consideração. E o Padre Pio olhando aquilo ali, falou, peraí, esse indivíduo não está confessando nada, ele está se justificando, que tipo de coisa é essa? Né? Aí o Padre Pio teve aquela intuição que não era uma pessoa, era do demônio. E ele disse, vai-te em nome de Deus e da Virgem Maria. Na hora, o demônio sumiu, ficou um cheiro terrível de enxofre na igreja ali de São Giovanni Rotondo. Então, é mais uma dica para você. Você começou a se sentir tentado, começa aquela musiquinha idiota na sua orelha, chata, aquela que fala de um monte de porcaria que te leva a lembrar de situação de pecado, que te leva para situações que você sabe que não pode mais fazer. Você vai-te em nome de Deus e da Virgem Maria, né? Lembranças ruins, some na hora. Fala, isso aí é o diabo, tá vendo? Sabia que era o demônio. Some na hora, aquelas lembranças, aquelas ideias furadas, ideias também, né? Gente, o demônio não tem poder nenhum sobre você, entenda isso. O demônio não tem poder nenhum sobre você. Raros são os casos de possessão demoníaca, que tem que ir lá ao padre fazer exorcismo, são muito raros esses casos. O demônio não tem poder nenhum sobre você, só um, a sugestão. Ele sugere para você fazer errado. Ele dá aquela dica furada no seu ouvido. E ele fala na primeira pessoa como se fosse você. Por que você não faz isso? Você não vai lá, Ou então, quando você está ali meio irritado, às vezes uma situação de irritação, contradição com uma pessoa, contrariedade com uma pessoa, ele faz você escutar coisas que a pessoa não disse. Ele fala no seu ouvido coisas que a pessoa não falou, é uma coisa terrível. E também já incita você contra a pessoa, você viu, você vai ficar quieto. Olha, para reparar na sua próxima discussão se não é assim que acontece. Então o demônio não tem poder sobre você, ele não pega a sua mão e te leva a pecar. Você vai lá e peca. É você que abre a boca, é você que age, é você que pensa, é você que erra. Porque ele só sugere para você, mas sugere de uma forma terrível. Uma forma que você fica de um jeito que você acaba caindo na tentação. Aí depois, quando você morre, teu anjo da guarda te leva para Jesus, para o seu julgamento pessoal, o demônio vai junto. E tem um livro que ele escreveu todos os seus pecados, tudo que ele falou e você fez, e acusa você perante o Senhor. Muito perigoso. Então preste atenção nisso, justamente porque ele não tem poder nenhum, a não ser a sugestão. Contar com o seu anjo da guarda. Você precisa saber, precisa levar em conta. Muita gente sabe, mas esquece. Seu anjo da guarda está com você 24 horas por dia. O que o Padre Pio ensinava? Que a gente deixa o anjo da guarda ocioso. A gente não pede ajuda do anjo da guarda. Ele fica do meu lado aqui, do seu lado. Ele fica aí parado. Ele vê o que está acontecendo, ele vê o demônio, ele sabe e fica esperando você pedir a ajuda dele.
Porque o anjo da guarda não age sem você pedir. E isso é ensinado pelo Padre Pio, tá? E o demônio é o contrário. O demônio age mesmo, não peça nada que ele já faz sozinho. Você imaginou se pedir fica pior, né? Então é assim, sem pedir nada o demônio te tenta. Mas o anjo da guarda precisa justamente que você peça a ele. Então todo dia de manhã e todo dia à noite reze o santo anjo do Senhor. Reze a oração do anjo da guarda pedindo a proteção dele. Você viu que você vai cair em tentação, meu anjo da guarda me ajude. Conversa com o seu anjo da guarda. Está no carro, converse com o anjo da guarda lá sozinho, parado, trânsito parado, conversa com o seu anjo da guarda, tá certo? Tem muitos milagres graças à presença, atuação do anjo da guarda na vida das pessoas. O problema é que um monte de gente, nas últimas décadas, né, se passou que anjo da guarda é uma coisa de criança. Ah, é uma coisa para a criançada não ficar com medo. Até fazem aquela ilustração, várias, bonitas, né? É o anjo da guarda com um menininho e uma menininha do lado. E aí um monte de gente ficou achando que isso é coisa de criança, mas não é. Tá aí São Tomás de Aquino, doutor Angélico, escreveu bastante sobre os anjos, por isso chamado doutor Angélico. Vai atrás desse material, tem bastante coisa boa para você aprender sobre os anjos da guarda. Outra coisa, estamos terminando. Padre Pio rezava sempre. Não deixa a cabeça vazia. Cabeça vazia é oficina do diabo. Então não deixa a cabeça parada, sim, o pensamento soltinho, que vem o demônio e puxa e leva para o lado dele. Então é assim, reze sempre. Você está assim parado, tem, não sei, 5 minutos esperando alguma coisa, ao invés de se aborrecer na fila, né, do banco, ao invés de se aborrecer lá no congestionamento, pega o tercinho e começa a rezar. Ah, mas não consigo levar o terço. Ah, eu não tenho o terço, esqueceu. Não tem como rezar no trânsito, você acha que você tem medo de repente atrapalhar a direção? Ó, você tem 10 dedos, 10 Ave Marias. Tá certo? Reza o terço. Se passar um mistério, se faltar um mistério, o Senhor está vendo que você está se esforçando para cair fora da tentação. Certo? Reze sempre, até no banheiro, até no banho. Não é para você não ficar com a cabeça voando com um monte de porcaria, um monte de pensamento, que era o que o Padre Pio fazia. E fazer exame de consciência toda noite. Quando você peca, você já se distancia um pouquinho de Jesus. Você vem aqui, faz a confissão espiritual, começo do mês temos confissão espiritual, aí você sai limpo, né? Você se arrepende, faz confissão, Jesus te perdoa, você sai limpo, leve, andando nas nuvens, né? Aí dali a pouco, o dia seguinte, tudo mais, você comete um pecado. Aí já dá uma sujadinha no para-brisa, né? Daí, daqui a pouco, você comete um outro pecado, mais uma mancha no para-brisa. Daqui a pouco tá tudo manchado, né? Quanto mais mancha, menos você enxerga direito. Nessa analogia que nós estamos fazendo. Ou seja, cada vez que você faz um pecadinho, você se separa um pouquinho de Jesus. Vai um pouquinho longe, mais um pouquinho longe, mais um pecado, mais longe, mais um pecado, e vai se afastando do Senhor. E aí então é a hora de você não deixar que isso aconteça e fazer um exame de consciência todo dia de noite. Não fique assistindo o Big Brother, por favor. Você fica assistindo aquela porcaria até tarde da noite? Eu sei que você não fica. Mas um monte de gente que vai assistir esse vídeo solto depois fica. Então a gente tem que falar, tá certo? Você com certeza da Igreja Verdadeira não fica. Olha, eu realmente, se falar para mim, tem um indivíduo da Igreja Verdadeira que faz parte do encontro com Jesus, que as pessoas assistem Big Brother e novela da Globo. Falam, ah, não é possível, você viu errado. Olha, põe a mão no fogo por você que você não está fazendo isso, certeza. Mas tem gente que faz. E o sujeito fica lá, morcegando, aquele monte de porcaria, aquele monte de novela horrível, filme horrível, e fica lá dormindo. Não, faça assim. Faça suas orações da noite, jante, faça orações da noite. Vá procurar aí na internet, né? Vídeos de evangelização, não é muito fácil. Pega a Bíblia para ler antes de dormir, né? Reza o terço e vai para a cama sem estar morrendo de sono, desmaiando, né? Quase engatinhando no chão para chegar na cama. Aí você deita e faz um exame de consciência do seu dia. E como é que foi meu dia hoje, Senhor? Que foi que eu errei? E quando você errar na hora, você viu que está errado, você já pede perdão a Deus, se arrepende na hora. Mas de noite você faz um exame de consciência toda noite e pede perdão a Jesus de novo por cada coisa que você errou. De manhã você levanta e fala assim, Senhor, me ajuda a não pecar. Eu tenho um propósito firme de não pecar, me ajuda, Senhor. Meu anjo da guarda, me ajuda.
E tudo isso vai modificando a sua vida, te ajudando a vencer o pecado e o demônio. E para terminar, a confissão espiritual regularmente. Aqui na capela fazemos uma vez por mês, sempre no início do mês. Um pouco antes ou no finalzinho, um pouco antes da primeira sexta-feira do mês, fazemos a confissão espiritual. Nós vamos ter confissão espiritual agora, na terça-feira, 10 horas da manhã, na terça-feira de carnaval, festa da Sagrada Face, teremos confissão espiritual, já para preparar todo mundo aí para a quaresma. Então não perca, faça a confissão conosco se você puder às 10 da manhã. Se não puder, vai ficar a reprise aí para você fazer a confissão depois. Eu sempre peço nas orações que o Senhor abençoe todos que assistem ao vivo, abençoe as suas intenções, está ao vivo agora, mas também abençoe os que vão rezar depois. Porque nem todo mundo consegue acompanhar na hora, mas depois mais gente vai assistindo, vai comentando. Então a gente pede sempre que o Senhor assim abençoe todos vocês, dê a comunhão espiritual, perdoe todos que fazem a confissão depois, né? E dê a comunhão espiritual para todos que fazem depois, tá bom? Então é isso. Olha, estamos em guerra contra o demônio. A igreja verdadeira está em guerra contra o diabo. É isso aí. Vou falar com as letras, não vou falar palavrinha, caipira, outro, não. Vamos falar direto o nome do indivíduo para desmascarar, para ele cair fora. Porque a gente sabe que é a obra dele contra nós, filhos de Deus, verdadeira igreja fiel ao Papa Bento XVI. Então, a guerra está só começando. Vai ter muito mais tentação, muito mais provação, muito mais dificuldade para passar. O demônio vai tentar ganhar você e te levar para o inferno. Não permita. Se agarre a sua fé em Deus, aumente, invista na sua fé no Senhor. Reze bastante, leia a Bíblia, coloque em prática. Peça a ajuda de Nossa Senhora, importantíssima, e também do seu anjo da guarda. E você assim vai com certeza vencendo as tentações uma por uma. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. É importante saber mais sobre o purgatório e o inferno. A igreja falsa não nos explica mais a respeito disso. Por isso a livraria do professor Emílio trouxe para você essas importantes obras. O Purgatório, do padre Frederick William, explicando para você sobre o que acontece com as almas no purgatório, o que é o purgatório e outras informações importantes. Nós temos também o Tratado do Purgatório, de Santa Catarina de Gênova. Esse livro, inclusive, é muito especial. Você precisa ter na sua prateleira, na sua biblioteca. E por último, gente, nós temos o Tratado do Inferno, de Santa Francisca Romana. Santa Francisca Romana viu o inferno. Esses livros são importantes para a nossa espiritualidade, porque eles fazem parte dos novíssimos do homem. Nós vamos morrer, seremos julgados, e vamos para o céu, para o purgatório ou para o inferno. E esses livros te ajudam a entender essa realidade. Entra agora na livraria do Professor Emílio, www.livrariadoprofessoremilio.com.br, e adquira o seu exemplar.